Bom, gente, boa noite, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós estamos aqui no nosso terceiro encontro do Clube de Leituras Neurodivergentes, uma iniciativa de pessoas que se reuniram para ler, estudar e comentar textos que guardam relação com o tema aí da neurodiversidade, né? HSD, TDAH, TEA, pessoa altamente sensível e tantos outros que nós temos aí na sociedade, certo? Eu estou falando aqui de Brasília. Estamos em 24 de setembro de 2025 e para esse encontro nós selecionamos o título por votação, né? O livro Demasiado Inteligente para Ser Feliz, mais especificamente o capítulo 7, que trata das mulheres. A autoria desse livro é da Jean Fachan, me desculpando aí pelo francês, tá bom? Que ela é uma psicóloga francesa, mas acredito que seja alguma coisa parecida com isso, a pronúncia aí do nome dela. Só esclarecendo também, tá, que a gente não tem a proposta aqui de fazer nenhuma discussão assim mais profunda, de nível acadêmico. Vamos permitir aqui a entrada aqui também da Henriqueta Andrade. Registrar ela aqui também. Boa noite, Henriqueta, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Legal. Desculpa a demora. Tá bom. Você está falando de qual cidade? Estou falando de Eunápolis, Bahia. Ah, Eunápolis pertinho. Estou de Tororó, mas tem uma tia que mora em Itamaraju. Um pouquinho longe. Legal, gente. Então, estávamos aqui já na apresentação do livro, né? Capítulo 7, Demasiado Inteligente para Ser Feliz, capítulo 7, que trata das mulheres. Eu estava só lembrando aqui que a proposta nossa não é fazer nenhuma discussão assim profunda, de nível acadêmico, sobre o texto, tá legal? Nem sobre as neurodivergências em geral, mas a gente quer debater e verificar em que medida que essa literatura faz sentido aí na nossa vida, nas nossas experiências pessoais, e também compartilhar estratégias de enfrentamento que terminamos desenvolvendo aí, né, até chegar na vida adulta, porque, afinal de contas, são textos que tratam do tema de neurodivergências, mas nós estamos aí do outro lado do balcão, somos objeto de estudo, então nada mais legal do que, de repente, verificar qual a medida que a gente acredita que, na prática, essas coisas se observam e esses conceitos, né, podem ajudar aí na prática nossas vidas. Então, nossa perspectiva é mais essa de troca de experiência do que propriamente de exaurir ou esgotar o tema, né? Então, só para introduzir, né, o texto, esse capítulo, né, ele começa falando que as meninas mostram na infância uma maior capacidade de adaptação que os meninos e que elas conseguem se ajustar ao que se espera delas. E que isso existe um preço e às vezes cobra um preço muito alto, assim, comparativamente aos meninos. E aí queria passar a palavra para vocês, para comentar sobre essa observação geral ou mais algum ponto mais específico do texto que tenha chamado a atenção de vocês. Tenha vontade aí. Eu vou começar. Eu acho que o livro, em partes, ele fala, assim, dessa vulnerabilidade feminina, né? Mas ela esqueceu de mencionar a vulnerabilidade masculina, porque a mulher, culturalmente, ela é permitida sentir, ela é permitida acessar aquelas sensações, né, as sobrecitabilidades, vamos dizer assim. Já o homem não. Na verdade, o homem ele só fica com a psicomotora, né, que é o movimento, a ação, jogar bola, ser agressivo. A mulher fica com toda a sensibilidade. O livro, ele fala muito, ele foca muito na mulher, né? É inteligente demais para ser feliz, as mulheres. Eu acho que, culturalmente, a mulher ela já é negligenciada em si. É um desafio muito grande para um neurodivergente, assim, né? Mas são coisas assim que os nossos antepassados se comportavam desse jeito e foram só reforçando. Então, tipo assim, a mulher, com todo esse processo, ela ficou forte. Uma força diferente do homem. Porque o homem é conhecido por ser forte, muitas vezes fisicamente, mas a mulher é forte. E aí, o que você fez com isso? Né? Com tudo que você passou. Eu mesma sou superdotada. Então, como é que você faz? Bem,
Eu tenho feridas abertas. Eu tenho feridas já cicatrizadas. Eu tenho feridas que ainda não descobri. Mas isso me dá uma força, me dá um acesso a outras pessoas. Eu consigo me conectar mais rápido com elas, porque eu já vivenciei. Então, eu acho assim que foi o que aconteceu. Há responsáveis, mas você tem que... O que você vai fazer agora com isso? Então, eu acho assim que ser superdotado, ser humano, é você ir lá e falar, tá, e agora? O que eu posso fazer com isso? O que eu quero ser? Mas, voltando para o livro, a gente não pode desconsiderar que essas coisas são muito plausíveis. Sem dúvida, né? Então, o texto, ele começar a enumerar uma série de dificuldades, talvez pelo tema, né? Demasiado inteligente para ser feliz, a tônica do livro são as dificuldades, mas a gente não pode negar que pensamento em arborescência, por exemplo, deve ser muito útil na vida que as mulheres levam, em especial com jornada dupla de trabalho, chega em casa e ainda vai fazer tantas coisas, às vezes não, muitas vezes mais demandada que os homens, e aí, de repente, essa forma de pensar mais rápido e arborizada termina sendo uma coisa boa. Você tocou na questão da sobreestabilidade afetiva, né, emocional, e me lembrou até uma discussão que a gente teve, uma discussão não, um debate que a gente teve aqui em casa com essa história do engole o choro, né? Eu e os meus filhos, aqui eu tenho duas meninas mais velhas e um menino mais novo. Aí o menino de brincadeira às vezes fala engole o choro, engole o choro, engole o choro. E aí eu lembrei que eu fui criado com essa história do menino engole o choro, né? E encontrei depois disso um meme bem interessante, um videozinho nas redes mostrando o que acontecia, né? Que a menina, comparando, a menina ia lá, chorava, expressava ali os sentimentos e terminou que a moral da história é que ela tinha uma vida mais leve, o menino terminou acumulando essa história de engolir o choro, no sentido de engolir os sentimentos. E, sem dúvida, isso pode ser também, no meio de tantas questões que são menos desfavoráveis, o se permitir lidar com sentimentos mais do que os homens, num ambiente onde a sobreestabilidade é muito forte, termina sendo, de certa forma, também uma vantagem. Nem tudo a gente pode colocar que é assim que a superdotação está atrapalhando, vamos dizer assim, intensificando problemas, mas ela também intensifica o lado bom, né? O lado, às vezes, um pouco mais fácil, pesa um pouco menos, não querendo aí tirar a importância e o peso das questões que a gente sabe que pesam um pouco mais, sim, para as mulheres. Mas muito interessante essa questão que você colocou. Desculpa, não estamos na fala de outro. Eu acho assim, eu também tive essa parte, eu sou mulher, eu também tive que engolir choro. Então, os meus filhos vieram e eu tive que cuidar disso porque eu vi que não estava certo. Então, eu fui cuidar. Quando eu fui estudar educação parental, eu cuidei do meu processo. Então, eu acho que a superdotação, eu estou falando no viés da superdotação porque é a minha experiência. Né? Então, tipo assim, ela me dá essa força para poder mudar o que eu não aceito, para mudar o que eu acho injusto. Então, eu fui lá, procurei saber por que aquilo me incomodava, né? Porque eu não aguentava ver os meus filhos chorando e mandava eles calarem um pouco, engolir o choro, né? Então, meu filho é pequenininho, o pequenininho tem um de 17 e um de 12. O de 12, ele pegou muito pouco esse meu lado, mas eu tive que me curar, né? Então, tipo assim, é essa força. E o quão é importante o autoconhecimento. Eu acho que para qualquer tipo de ser humano, é importante você se conhecer como você funciona, por quê, e o que eu preciso fazer para melhorar, para cuidar. Eu acho que é isso. Eu não li, né, essa passagem do livro, eu resolvi acompanhar a discussão, né, e aí, com base no que vocês forem falando, talvez poder aí entrar com alguma coisa, né, por enquanto ainda só estou ouvindo, mas eu queria tirar uma dúvida, assim, esse livro, ele fala todo focado na mulher? Não, é só esse capítulo. É um capítulo especial, né? Ele tem um capítulo que trata das mulheres, mas o Demasiado Inteligente para Ser Feliz, ele trata de forma mais ampla o tema.
Entendi. Tá. E outra pergunta, ele é só sobre superdotação ou ele inclui outras neurotipicidades? Olha, eu li só esse capítulo. Alberto, você tem um conhecimento melhor sobre isso, né? Responde aí pra gente. Sim, ele fala mais, ele é mais focado em superdotação. Tem algumas pessoas que são 2E, né? Uhum. Mas ele é legal que ele aborda muito relato. Então, aborda a história de algumas pessoas. Então, é um livro muito nesse sentido. Tem mais coisa no livro sobre vivência de mulheres. No livro como um todo? Tem muitos relatos de mulheres, por isso eu acho legal ler ele todo, assim. Mas ele não tem tradução oficial para português. Esse capítulo o nosso amigo Eduardo traduziu. Tem uma outra versão que eu falei até, né, que é pirata. Mas o cara que traduziu, ele falou, quando sair uma versão oficial, comprem, por favor. Mas se você estiver acostumado a ler em espanhol também, pode pegar a versão em espanhol, né? Ou em francês, não sei. Queria aproveitar e fazer uns links externos já. Eu falei do Deus Zebra, né? Deus Zebra tem um capítulo que fala da superdotação masculina e feminina e traz duas coisas interessantes. Uma é o caso das 3 irmãs enxadristas, né? Que era visto como um esporte masculino e tinha diferença de competição masculina e feminina. E essas 3 irmãs desbancaram todos os homens e acabou com o machismo no xadrez, assim, né? É bem interessante esse caso. E também fala a Susana Pérez, eu acho, que é uma teórica uruguaia, que veio muito no Brasil, ela fala das lojas de brinquedos, né? Se você compara os brinquedos azuis com os brinquedos rosa. Os brinquedos azuis, brinquedo de menino é carro, é soldado, e brinquedo de menina é coisas domésticas, boneca, banheirinha, cozinha, e tipo, o quanto tem um condicionamento de gênero que isso coloca o papel da mulher muito, né, como é que eu vou dizer? Que desvaloriza os talentos femininos, vamos colocar assim. Isso é real, assim, né? E, tipo, muitas mulheres às vezes se sentem limitadas, relatam, né, que se sentem limitadas na expressão de seus talentos e tal, porque são demandadas desse papel historicamente feminino. E eu quero fazer um outro link externo também, do livro A Jornada da Heroína, que eu acho muito interessante, que fala sobre a jornada feminina também, que é algo diferente da jornada masculina, e meio que a gente está no momento que as mulheres meio que têm que fazer a jornada masculina também, e a sensibilidade, muitas coisas, muitos atributos femininos acabam tendo que ser deixados de lado, porque as mulheres também precisam ter sucesso e precisam competir com os homens no jogo dos homens. Então, eu acho que é um outro link externo interessante, assim, do desafio da mulher na nossa época, né? É isso. Alberto, esse primeiro tema que você colocou me faz pensar assim, que a participação, vamos dizer assim, neurodivergente na sociedade, nos sistemas, nesse caso, o primeiro sistema educacional, né, nas crianças que chegam, ele tende a ser um comportamento disruptivo, né, se a gente pegar aí comportamento do TDAH, do HSD, às vezes do TEA, e aí o que acontece? Tem um trecho do livro que eu queria trazer para vocês, que até vai complementar aqui com um comentário que a Gisele deixou para a gente lá no grupo, que ela não pôde participar, mas deixou aqui a contribuição dela. O trecho do livro diz o seguinte: a mulher superdotada geralmente está sozinha porque sua inteligência singular a isola ainda mais do que isola aos homens. E a Gisele coloca que pelo fato de sermos muito intensas, sentir demais, por vezes, intimidamos as pessoas sem querer. Aí que vem a questão. No ambiente escolar, a mulher
a garota, né? Quando ela busca não camuflar, quando ela busca mostrar mesmo sua inteligência. Quem tem filho aí, ou quem passou por isso, eu queria ouvir essa questão de achar que está intimidando as pessoas na vida adulta, ou mesmo experiências de que no ambiente escolar parecia que estava intimidando por conta desse comportamento, vamos dizer assim, disruptivo, porque não se espera, por conta do machismo que as garotas às vezes protagonizam em alguns contextos de maior desenvolvimento intelectual, o que obviamente esperamos que tende a ser superado aí no ambiente escolar com o passar dos anos, mas eu queria ouvir vocês aí, as meninas, já depararam com isso, de o comportamento disruptivo decorrente dessa intensidade, dessa inteligência diferenciada, causar de fato essa estranheza para as pessoas, intimidar professores ou colegas de trabalho, ou colegas lá na vida escolar, primeiro, segundo grau, faculdade? Como é que funciona isso para vocês? Posso falar? Sim. Então, eu penso assim, né, que existe a questão do machismo, né, e aí eu acho que cada vez que a mulher, ela sai de um padrão esperado dela, ela vai ter algum sofrimento, né, e uma mulher que, sei lá, é considerada mais inteligente, é uma espécie de fugir do padrão, né, uma mulher que às vezes fala o que pensa das coisas, se posiciona com mais firmeza, às vezes também foge do padrão, porque da mulher é esperado que ela seja mais submissa, né, esse tipo de coisa. Então, e eu acho que a superdotação tem isso, apesar que eu tenho também o TDAH e o autismo, e o diagnóstico é muito recente, eu ainda estou tentando entender o que é de cada um, até porque tem muitas coisas em comum, né? Mas eu acredito que, vendo a questão assim da capacidade cognitiva, esse tipo de situação, e a sensibilidade da superdotação também, e o senso de justiça, né, entre tudo isso. Então, o que acontece? No meu histórico de vida, eu percebia coisas, desde muito novinha, coisas que estavam erradas, injustas, né, e eu me colocava. Muitas vezes, sem ser agressiva, nada disso, mas eu me colocava, e só o fato de eu expressar uma opinião que divergia do que era, né, entendido que era para ser, as pessoas já achavam aquilo horrível, né? E a questão, assim, de, por exemplo, me destacar no trabalho, que daí é um outro ponto, né, um pouco diferente, na escola, né, isso gerou um sentimento de competitividade entre outras mulheres, né, porque o machismo também tem isso, né, as próprias mulheres muitas vezes são machistas, competem entre si e passam a mão na cabeça dos homens, né, então os homens, eles podem, tipo assim, se eles têm um sofrimento, tal, por mais que às vezes eles mesmos sintam que não pode ter, que é uma consequência negativa do machismo para o próprio homem, né, mas se ele tem esse sofrimento, as mulheres, eu acho que tem um instinto materno ali, já fica com pena e tal, né? Agora, se a mulher que faz alguma coisa, tem uma sensibilidade, né, acontece alguma situação, todo mundo já joga pedra, inclusive outras mulheres, né? E o mesmo serve para um destaque, né, no ambiente de trabalho. Se é um homem que se destaca, parece que ele é normal, ele está no lugar dele de homem se destacando. Agora, se é uma mulher que se destaca, até outras mulheres ficam com raiva e se sentem numa situação competitiva, né? E não só no trabalho, às vezes no ambiente familiar. Eu era a prima estudiosa, né? E eu senti muita reatividade só pelo fato de ser estudiosa de parentes, né? É isso, gente. Obrigada. Obrigado pela contribuição. A Niagara levantou a mão. Pode participar também, tá? Pode fazer sua colocação. Oi, gente, voltei. E o som do bebê ao fundo aí é bem-vindo, tá bom? Tá aqui comigo. Vai ficar um barulhinho aqui, vai vir mão, enfim, parte do processo. Então, gente, Tarim, que é seu nome, que fala? Tarim.
Então, concordo com o que você falou em gênero, número e grau, enfim. Passei por tudo isso. Eu tô com vou fazer 47 anos. E eu sou de uma cidade que, na época, quando eu era mais novinha, era do interior. Então, também tem a questão não só do gênero, como tem uma questão sociocultural. Isso que a Karen falou é muito certo, muito assertivo. De que quando você se destaca ou quando você tem pensamentos mais diretivos, que são mais rápidos e mais dentro de aspectos ali que precisam ser resolvidos. Macaco. Faz? Como é que o macaco faz? Gente, vai ficar a conversa assim. Quando você tem esses tipos de pensamentos assertivos e tal, você acaba se destacando. Mas o destaque, por si só, ele também é um isolamento. E é complicado, porque se você se destaca, por exemplo, eu tocava, então beleza, aí o maestro me chamou para tocar na orquestra, beleza, eu era solista, aí eu fui tocar na orquestra, aí fui tocar como parte da orquestra, fui aprender, etc. Mas a orquestra era 80% homens, tinham poucas mulheres. As mulheres eram mais coralistas, então também tem aquela pegada assim, que os tipos de trabalho, não só na música, creio que nos diversos tipos de trabalho, tem a parte que é mais feminina para se fazer e tem a parte que é mais masculina. Então, eu sou instrumentista, né? Não sou muito da voz, adoro a voz e tudo, mas eu sou mais pegada do instrumento mesmo. E aí ficava uma coisa assim, porque eu ficava no meio de muitos homens. Isso era complicado na minha época, com a minha idade, na cidade que eu estava, como eu fazia. E aí tinha uma outra coisa, as músicas que eu gostava de estudar, o pessoal não gostava de ouvir. Né? Aí, na minha época, sei lá, com 12, 13 anos, era o Guns N' Roses, né? It's so November Rain, o pessoal, legal, maneiro. Mas aí o pessoal chegava e falava assim, pô, Niagra, toca o Guns N' Roses. Não, gente, eu não tô estudando isso. O que você tá estudando aí que você fica o dia inteiro tocando? Eu tô tocando aqui um bar a 3 vozes, eu tô aqui num pedaço que eu... Aí eu ia... A pessoa... então tá legal, é bacana, né? Rápido, né? Legal, tá. Mas não tinha. Então, essa coisa que ele fala no texto de ser um peixe fora d'água, de ser um ET, de ser um ser à parte. Você tenta ter uma interação, mas você fica um pouco à parte, porque você vai no mundo do outro. Mas quando é para o outro entrar no seu mundo, às vezes não bate, não rola, não entra. E é difícil isso é muito complicado. Cobra. Faz? Como é que a cobra faz? Cobra em inglês, como é que fala cobra em inglês? Snake. Gente, vai fazer de tudo, gente, repara não. Voltei. Mas, enfim, essa coisa da interação, essa coisa da... ela deixa realmente a gente mais à parte, né? E aí eu fui adentrando para o lado de lecionar. Aí na escola eram só mulheres. Pô, não, tá aqui eu tô tranquilo, só tem mulher e tal, porque, né, escola, pouquíssimos homens dentro da escola, né? E o professor de educação física, o professor de matemática e o diretor, pô, aí também é um ambiente complicado. Aí você fala, não, vai ser legal, porque só tem mulher, pô, vai ser show, todo mundo vai me entender. Não, porque se você se destaca, você fica num outro grupo que as pessoas pensam e criam também ilusões sobre você. E aí isso reforça o isolamento. Porque quando você olha, você fala, pô, fulano estava pensando isso de mim. Oh, meu Deus, deixa eu ficar quieta aqui no meu canto. Mas ciclano estava pensando isso de mim. Pô, não, também não vou me... Aí quando você vê, você está totalmente isolado. Mas no meu caso, que era música, eu nunca pude ficar isolada. Porque música é o contexto social da escola. É o que unifica. Aí quer dizer, eu tinha que estar em contato com todo mundo o tempo todo, mesmo estando isolada. Então, as pessoas criam conceitos sobre você e que não pergunta para você, não chega e não troca numa conversa, não troca num afeto. E já te colocam em um lugar que às vezes é um lugar masculino
Pode tossir. É um lugar masculino no sentido que é um lugar competitivo, que tem que usar força, você tem que se impor, você tem que brigar, aquela coisa da masculinidade, da luta e tal, né? Então, isso para mim também sempre foi muito complicado. Vou dar um exemplo rápido. Não sei se eu estou me fazendo entender porque eu estou falando rápido. Mas, por exemplo, eu fiz o projeto de fanfarra. Eu rejo banda de fanfarra. Quantas mulheres vocês conhecem que regem banda de fanfarra? Hoje em dia pode ter mais um pouquinho, mas não tem. Então eu ia lá, regia a molecada, ficava no meio da molecada, aí eu saía, aí terminava, o pessoal batia palma, aí chegava para mim assim, por favor, eu quero falar com o maestro. Gato. Aí eu disse, pois não, quero falar. Aí a pessoa repetia achando que eu era surda. Gato. O maestro, o regente, Aí eu falava, pois não, sou eu, você, ó. Então era uma coisa assim. Passei muito por isso em ampla escala, enfim, né? Aí escreve arranjo, não sei o que, assim, ai, quem que é o arranjador? O arranjador. Quem é o... Então, é uma coisa complexa, né? E quando eu consegui formar duos para trabalhar, para desenvolver artisticamente, eu acabei sempre formando duo com pessoas muito mais velhas. Não porque eu não gostasse das pessoas mais novas, mas porque eu conseguia dialogar eles e haver uma troca. Interessante. Antes de passar a palavra para você, Larissa, vou colocar de novo aqui uma observação que a Gisele colocou, porque ajuda numa reflexão. Ela diz, sim, enquanto mulher, né, camuflamos nossa inteligência para sobreviver na sociedade. Nossa forma de enxergar o mundo é muito mais sensível e empática, mas temos dificuldades de ser nós mesmas. E aí é uma questão que afeta muitos superdotados, mas eu acredito que afete vocês de forma mais intensa. Se você camufla, você não está bem consigo. Você está com uma questão, às vezes, de identidade, de autoestima, de fazer o que gosta, de encontrar aquela realização mesmo com a vida. Mas se, por outro lado, você demonstra suas habilidades, normalmente são várias, e pega para fazer as coisas e faz bem feito mesmo, chama a atenção, aí vem toda essa questão do peixe fora d'água, de toda essa questão desse contexto que você colocou. E parece que não tem lugar confortável, né? Porque se num contexto você tem a situação de se sentir o peixe fora d'água, quando você vai para outra, você vai ter o desconforto de não estar bem consigo, de estar sendo ali oprimido, se encaixando ali numa caixa de sapatos sem caber. Claro que esse maior ou menor grau afeta todos os superdotados, mas eu acredito que seja um pouco mais forte, intenso, um incômodo maior para vocês por conta do machismo da sociedade, né? Das expectativas e tudo mais. E complementando o que você falou com um exemplo de vida, né? Estou aqui, minha vida é um livro aberto, enfim. Eu sou síndrome, que eu tenho síndrome de Ehlers-Danlos. Eu sou mulher borracha. Ex-woman, mulher borracha. Então, eu tenho lacidão ligamentar nas juntas, eu tenho um deslocamento muito fácil. E isso eu tive que esconder a vida inteira, porque quando eu passei no concurso, eu fui 9º lugar do concurso do Pedro II, quando eu passei no colégio Pedro II, você tem uma bateria de exames dificílimas, porque você tem que comprovar que você tem aptidão, inclusive física. E eu tive que rebolar para esconder isso para poder assumir o concurso. Porque senão, como é que eu iria fazer para dar conta de trabalhar? Então, eu trabalhei muito, trabalhei bastante, consegui passar nos exames físicos, mas isso veio uma sobrecarga posterior. Pode pular, filho. Isso veio uma sobrecarga posterior. Então, muitas vezes você camufla pela necessidade mesmo de estar ali na sociedade. Canguru, né? Canguru. Como é que o canguru faz? Legal. Aí, Tarim, qual era seu ponto, Tarim, sobre esse debate? Você ia fazer uma colocação? Uhum. Eu lembrei, enquanto a Niágara, é assim que chama? Enquanto a Niágara falava, eu lembrei de uma outra questão que eu penso que é mais delicada para mulheres também, e tem relação com a questão da superdotação, né? Que a gente acaba interagindo
pelo menos eu sou assim, e algumas outras pessoas também que eu pude perceber, de uma forma diferente do que é esperado. Não só naquele ponto específico que eu tinha falado de olhar algumas situações diferentes e aí pontuar, né, de maneira assertiva, ou se posicionar diante de alguma situação, quando é necessário, mas a própria, assim, de uma forma muito mais ampla, na verdade, como, por exemplo, a questão da empatia, do senso de justiça, né, que eu percebo isso bastante em mim, porque isso, nossa, desde que eu me entendo por gente, muito antes de saber que isso teria relação com superdotação, meu diagnóstico é super recente, mas a palavra, para mim, chave, há muitos anos da minha vida, sempre é a justiça, assim, né, então toda vez que eu vejo alguma coisa que parece injusta, isso mexe demais comigo. Então, quando eu estava no meio de trabalho, ou coisa assim, e as pessoas, por exemplo, faziam piada de alguém, assim, tipo... bullying ou racista, etc. Eu nunca gostei disso e eu não ria. E isso é um dos exemplos. E assim, eu não criticava, não ficava fazendo cara feia, mas também não participava do negócio, né? E trabalhava, ficava ali olhando para a tela do computador, qualquer coisa e tal. Mas só o fato de eu não rir junto com eles, o pessoal já achava ruim de mim. Então, assim, tem várias outras coisas que eu poderia citar, né? Então, a gente não tem um comportamento esperado. Mas o que eu percebo? Se é um homem que fica na dele trabalhando, ele precisa se concentrar, não sei o quê, entendeu? A mulher, não, a mulher tem que ser mais sociável, tem que interagir e tal, né? Então, isso é uma carga muito pesada, né? E aí, trazendo um pouco ali, talvez, para o autismo, que eu não sei se a superdotação tem isso também, a gente tem uma coisa de ficar um pouco mais no nosso mundinho, às vezes, também, né? Eu acho que a superdotação talvez também tenha isso. E às vezes tem, enfim, mais sobrecargas, até por toda essa exigência e tal, né? A coisa do mascaramento é muito mais exigida da mulher, né? O meu mascaramento, eu não sei se todo teste é assim, na minha avaliação neuropsicológica teve um teste específico de mascaramento e deu um valor altíssimo, assim, né? Então, e eu percebia, há muito tempo vinha percebendo, apesar de nenhuma das minhas terapias ter trazido isso, mas eu fui percebendo que eu estava meio que com falta de mim mesma, né? Uma desconexão de mim, da minha essência. E aí, só agora que eu estou entendendo que isso era o tal do mascaramento, assim, né? Eu fiquei fazendo um esforço quando anotei para tentar retomar. Então, isso, assim, eu tentei dar, assim, rapidamente alguns exemplos de como que essas cobranças recaem mais em cima da mulher, que dela é esperado o movimento de acolhimento, de sociabilidade, tudo, que se o homem não tem isso, às vezes ele até é visto como uma coisa bonita, o lobo solitário, não sei o que, uma coisa assim. A mulher já não. E aí, outra coisa que eu ia dizer, a questão da inteligência, né? Eu não tive muita sensação, eu acho que eu tive muita a coisa da síndrome da impostora, que também tem na superdotação, assim, né? Que muito superdotados, depois eu vi também, não se acham tão inteligentes assim e tudo mais, né? Então, eu não vi assim que eu era, eu sou muito inteligente, eu tenho que camuflar. Eu não via dessa forma. Na verdade, era até o contrário, assim, eu acho que eu não sou tudo isso e eu tenho que provar que eu sou para conseguir as coisas, sei lá, né? Então, e até achava, sei lá, tinha que passar no concurso, tinha que fazer qualquer coisa, e eu ficava muito insegura sempre, será que eu vou conseguir? Acabava conseguindo, né, algumas vezes, mas aí quando eu conseguia, eu tinha a sensação que foi sorte. Deu sorte que nesse concurso caiu o que eu estudei. Deu sorte que não sei o quê, entendeu? Aí era sempre assim. Então, mas eu já tive pessoas que me chamaram de arrogante, por exemplo, durante o meu histórico de vida, assim. Mas eu tenho a sensação que é só porque, às vezes, eu percebi alguma coisa e eu expressava o que eu tinha percebido, aquilo que eu pensava. E eu acho que eu falava com convicção, não sei. Eu acho que... E uma mulher falando, né? Então, às vezes, uma mulher falar com convicção alguma coisa que discorda num contexto, por exemplo, às vezes só isso já é motivo para ser vista como arrogante, né? Verdade. Henriqueta, obrigado, tá, Tarim? A Henriqueta também levantou a mão, quer fazer um comentário? Tá com a palavra. Então, você lá atrás, no início, Washington, você falou assim, na escola, qual o impacto de uma menina na escola, né?
uma situação dessa. Não muito recente, eu estava avaliando uma criança, uma menina superdotada, e quando a gente foi conversar na escola, a escola não sabia quem era essa menina. E ela estudou um tempinho na escola. Porque o que acontece com uma menina superdotada na sala de aula? Ela se cala. Porque toda vez que ela vai falar, aí eu vou usar o termo da Tarim, que ela falou assim, quando eu falava, parecia que eu era arrogante. Mas não é arrogância, é intensidade. Quando a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta, a gente é intenso, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha primeira comunicação com vocês foi muito intensa, né? Parecia que eu queria atropelar vocês, mas isso é natural da gente. Então, a gente aceitar que isso faz parte da gente, né? E tem uma outra coisa, o superdotado, ele tem, eu não sei no caso da Tarim, que ela falou algumas coisas, que ela tem outras neurodivergências, mas, tipo assim, o superdotado, ele tem muito uma leitura não verbal. Ele consegue estar conversando com você e entender e conseguir ver nessas microexpressões se é adequado ou não ela continuar naquele tom, se ela está falando alguma coisa. Então, tipo assim, porque a mulher é o tempo todo, senta direito, fecha a perna, cruza as pernas, não pode falar assim, estica o braço, fica reta, fala mais baixo. Não, deixa eu te falar. É o tempo todo, a educação feminina é assim. Então, quando a gente vai conversar, a gente fica olhando para o rosto da pessoa que está ouvindo. Agora mesmo eu estou fazendo isso. E aí está vendo a aceitação de vocês. Se vocês fazem um sinal que demonstra em algum momento que não é aceitável continuar, ou que o meu tom, tipo assim, está te causando horror ou surpresa, aí a gente se camufla, a gente se guarda. Então, uma menina pequena, ela também tem esse poder na sala de aula de fazer essa leitura. E também, toda vez que ela vai se expor, que ela vai compartilhar o que ela sabe, fica um ambiente muito competitivo. E ela vai para a caixa. Porque eu ainda não vi nenhum superdotado, eu não conheci nenhum superdotado que acredita que é mais inteligente que o outro. Pelo contrário, eles sempre acham que são inadequados. Sempre acham assim que essa intensidade que a gente tem não é controlável, a gente não consegue, a gente pode direcionar um pouco, a gente pode ficar em silêncio, tipo assim, Henriqueta, deixa as outras pessoas participarem, aí eu vou fechar. Mas é um assunto muito legal, é meu assunto. Entendeu? Então, tipo assim, na sala de aula também vai ser assim, vai rolar um assunto que é daquela criança, e ela quer participar, ela quer compartilhar tudo. E o que eu escuto dos professores ela não deixa outras crianças participarem. Também escuto de meninos isso. Mas aí é falta de sabedoria, você direcionar aquele conhecimento para completar a sua aula. Eu acho que vou parar aqui para deixar os outros participarem. Que legal. Não, legal, Henriqueta, que você falou aí a questão acho que alguém falou aí da fala acelerada e você falou agora da intensidade. Então, só para lembrar, como estamos aqui entre neurodivergentes, todo mundo vai ter compreensão aí, tanto com fala acelerada, se for TDAH ou por conta da grande vazão de pensamentos, né? E também com a questão da intensidade na hora de colocar as ideias. Isso vai ser super tranquilo aqui com a gente. Ao menos aqui não vamos nos sentir inadequados por estar tendo esse comportamento. Não sei se as meninas vão falar alguma coisa agora, eu queria também daqui a pouco falar um pouquinho sobre a maternidade, para as que são mães, né? Os meninos também aí, o Edmilson e o Alberto, se quiserem fazer mais observações, fiquem à vontade, tá, Alberto? Pode falar. Essa questão de perceber demais, assim, o tom da voz, isso é muito complicado de lidar, gente. Eu sei que sai um pouco do tema, mas é difícil, a gente não desliga isso e a gente é muito afetado. Eu acho isso uma das coisas mais difíceis, assim. Porque um pouquinho de... sei lá, a pessoa não queria expressar grosseria, mas uma fala um pouquinho mais áspera, um jeito de falar, a gente já sente aquilo como algo... E isso é difícil de lidar pra caramba, assim. Esse ponto que a Henriqueta falou, eu queria salientar que não é tranquilo.
Verdade, Alberto. Eu tenho uma dificuldade enorme de falar em público. Eu descobri, minha última descoberta de neurodivergência foi o autismo de nível 1, que veio se somar com a TDAH e com as outras habilidades, né? E aí eu fui observar que, às vezes, parei para verificar mesmo de onde que vinha essa dificuldade, essa resistência, essa insegurança de falar em público. E aí eu verifiquei que, às vezes, são as microexpressões faciais mesmo. Você está ali falando, olha de relance para alguém, se alguém está colocando ali uma expressão de desprezo, enfim, de qualquer percepção negativa em relação às ideias que você está colocando, aquilo me inibe de uma forma e chega a mim de uma forma, eu acredito que bem mais intensa do que para as pessoas em geral. E aí eu até desenvolvi uma estratégia de olhar para o nada, não olhar para as pessoas, porque aí se eu olhar para as pessoas e tiver uma microexpressão facial denotando uma crítica, e aí eu já vou ficar um pouco constrangido. Fugindo um pouco do tema, né? Na verdade, a questão não é expressão, nem TEA, muito menos que apresentações de falar em público, mas apenas para tocar enfatizar essa questão de que perceber microexpressões faciais às vezes mais atrapalha do que ajuda. Ajuda a ler personalidades, o que é muito bom. Não sei se acontece com vocês, mas assim, dificilmente eu me engano com personalidades ou com pessoas por conta dessa antena ligada a coisas que às vezes passam despercebidas. Mas vamos voltar para o tema, né? A Tarinha levantou a mão e pode fazer seu comentário, tá? Tá, sinto muito, mas não é para voltar pro tema ainda. É nesse ponto que vocês estavam falando, que eu fiquei com muita vontade de falar disso também. Que daí a Henriqueta, né? Ela falou que ela não sabe se eu também tenho isso por causa do autismo e tal, né? E aí, o que eu percebo e também o que eu já vi em páginas de profissionais e tudo mais, e fui me identificando, essa coisa toda, né? Bom, a superdotação, né, como a gente já está falando aqui, tem essa facilidade, às vezes, de perceber entre linhas, o que tem por trás de algum comportamento, enfim, esse tipo de situação. E o autismo, ele também tem, na minha compreensão. O que o autismo não tem é muito assim, o que não consegue também, às vezes, é entender o motivo. Então, ele percebe que tem alguma coisa ali, às vezes não consegue entender o motivo. Porque como a gente tem uma forma de pensar diferente, neurodiverso, né? Não é que é errado, na minha visão, é só outro jeito. Então, a gente não consegue entender, tipo assim, tá, essa pessoa tá fazendo uma cara de que não gostou, mas o que eu fiz de errado? Porque para mim é tudo certo. Aí, se às vezes tu vai conversar, tem a oportunidade de entender, aí eu falo, não, mas não foi isso que eu quis dizer, sabe? Assim, o jeito que eu falei, às vezes a pessoa que achou que foi rude, mas eu só fui direta, essas coisas que todo mundo já sabe do autismo também, né? Então, eu acredito que o autismo, ele potencializa, né, pelo que eu já vi sobre isso também, ele potencializa essa capacidade da superdotação de perceber essas entrelinhas e tudo mais, o que uma pessoa realmente está querendo por trás e tal. Porque o autismo, ele tem essa questão de padronizar as coisas, né, de pensar por padrões e tudo. Então, a gente acaba percebendo padrões de comportamento também, né? E aí une as duas coisas e fica uma capacidade grande. E aí isso, de certa forma, é bom, mas o lado negativo, podemos dizer assim, é que às vezes eu sou a única pessoa que percebe o que tem por trás em alguma situação. A única, se tem mais alguém além de mim, é raro, assim. E aí eu vou querer... Eu fico, às vezes, com receio, com medo, eu quero me proteger, porque, enfim, é uma situação ameaçadora para mim, né? E eu não encontro, assim, às vezes, muito acolhimento, né? Porque só eu estou enxergando aquilo. E pior, se eu falo que eu estou vendo aquilo, as pessoas ainda me julgam de que eu estou vendo coisa onde não tem, que eu sou sensível demais, exagerada e não sei o quê, né? E aí, lá na frente, algumas vão ver que eu estava certa, assim, depois de muito tempo, entendeu? Então, isso é um drama também relacionado a isso. Às vezes, muitos anos, né, Tarinha? Às vezes acontece isso. Você fala uma coisa, alguém ou invalida ou contesta, e depois de muito tempo, às vezes vários anos, sabe que você tinha certeza, depois eu descobri que a coisa era daquele jeito mesmo. Mas é curioso, como com esse acúmulo de neurodivergências, às vezes dá uma condição muito peculiar de lidar com questões aí, com funcionamento
Tem muita coisa que eu percebo e me aflige e eu nem falo, porque eu já sei que só eu tô vendo daquele jeito, as pessoas vão dizer, não, tu é muito... Tu fica vendo coisas que não tem, tu vê problema em tudo, sabe? Nossa, tem coisa que eu nem falo. Tá certo. A Henriqueta e a Niagara estão aí dando ok, coraçõezinho, joinhas, querem fazer aí alguma intervenção? Fique à vontade. Eu vou dar minha contribuição também, eu concordo com tudo, em gênero, número e grau, enfim. E, às vezes, né, a gente também entra em hiperfoco, que é uma coisa muito complicada. Então, você está fazendo o que você está fazendo. Você não está... você pode até usar memória associativa para desenvolver aquilo num grau de profundidade maior, etc. Mas você não está necessariamente... colocando uma leitura sobre o que você está fazendo. Você está fazendo. Por exemplo, eu regi a banda, a fanfarra. Aí, uma época, o pessoal falou assim, você é de direita. Eu sou de direita? Não, eu sou ambidestra. Aí o pessoal, não, tô falando de processamento político. Aí desculpa, não, mas por que você está falando isso? Não, porque você faz música de banda, e música de banda envolve música do exército, e você tocou o hino, e não sei o que. Falei, não, gente, é o repertório de música de banda, é isso, uai. Eu vou fazer chorinho e vou tocar salsa? Não, nada me impede, mas o pessoal de chorinho tem que estar num nível muito bom para fazer os fusion da vida. Então, você tem que fazer o repertório básico, desenvolver, para depois ir fazendo as misturas. Só que o pessoal já lê de um contexto assim... Se você fez uma banda e colocou o pessoal para marchar e desenvolveu aquilo, então você é de tal área, não sei o quê. Não necessariamente. Aí, dali a pouco, eu aparecia com um grupo de samba. Aí o pessoal, então você é de esquerda, você é de esquerda. Gente, eu estou ensinando a galera a tocar samba, estou fazendo o samba. Se isso as pessoas vão ler com uma associação disso ou daquilo, aí já foge a minha alçada, entende? Mas aí também entra na coisa do hiperfoco, porque eu tô preocupada com o som, eu tô preocupada com o encaixe, com a harmonia, se tá afinado, se não tá afinado, se a galera dominou, se a música tá saindo, se quando você ouve dá para dançar, tá com aquela pegada e tal, sabe? Aí se as pessoas vão ter memórias afetivas, ou vão ter memórias políticas, ou sei lá o quê, isso já não, eu não tô ali naquele contexto, mas as pessoas fazem essa leitura. Então eu fui associada a tudo quanto é tipo de coisa, sem ter a mínima noção que eu estava sendo associada. E aí, no meu caso, que é um pouco diferente de vocês, estavam falando da microexpressão, que aí quando vocês ficam de frente, vocês olham, eu já fazia uma coisa legal, que era virar de costa para as pessoas e jogar para os alunos, e concentrar na apresentação dos alunos. Então, isso me facilitava, porque eu não ficava vendo a cara das pessoas. Eu só ouvia o som das palmas no final. Aí, beleza, o pessoal gostou. Entende? Então, a gente vai achando formas de se proteger e de criar um escudo para que a gente consiga também entrar naquela execução e fazer o que a gente quer terminar, né? Porque no caso de vocês, eu não sei. Mas no meu caso, cada um tem um toque, né? No meu caso, é começar e acabar. Se não acabar, lascou. Mas Bom, isso, tamo junto. Então você não tem TDAH, provavelmente, né? Porque se você começa e termina, antes de mudar o foco para outro interesse, já é um indício. Mas trazendo um pouco mais a questão aqui para os temas do capítulo, gente, eu queria só fazer uma pergunta. Toque, eu tenho toque. A toque, né? Fazer uma pergunta para vocês. Essa necessidade de camuflagem, que nada mais é também que uma estratégia de sobrevivência aí, que é desenvolvida aí por conta das experiências, ela é mais evidente na vida social, nos relacionamentos, ou na carreira profissional, ou não tem distinção? Sempre uma saída vai ser buscar essa camuflagem, enfim, como é que vocês veem isso? A cobrança para a vida social e relacionamentos, ela é tão intensa ou mais do que do que na carreira profissional em relação a essa dificuldade específica da mulher superdotada? Tarim, levantou a mão.
eu estou pensando agora, né, que tu falou, mas a princípio eu tenho a impressão que a pressão no trabalho é maior. Como eu disse, eu não parei para refletir sobre isso muito ainda. Na verdade, não parei nem muito. Mas eu falo pela seguinte razão. Eu percebo que desde quando eu precisei entrar no mercado de trabalho, né, no mundo do trabalho, e a partir do momento que cada vez mais eu fui precisando do meu trabalho, da minha remuneração, para pagar minhas coisas, para sobreviver e tudo mais, mas eu fui sentindo necessidade de me moldar. Isso é mais, eu acho que isso é mais positivo, assim, no trabalho, né? Porque em outras relações, o que eu fazia? Eu tentava ser do jeito que eu era, muitas vezes não era aceito, aí ficava aquela coisa, entre aspas, meio gaslight, assim, né? Porque era tanta gente dizendo que eu estava errada, que aí tinha horas que eu questionava se eu estava errada mesmo, mas assim, gente, mas não estou errada, como é que pode? Né? Aquela coisa assim, e depois em terapia, tudo, né? Claro que tem vezes que a gente erra mesmo, né? Mas muitas dessas coisas realmente eu não estava. Só que às vezes é a forma como as pessoas acham, né, que a gente tem que se comportar, o que a sociedade espera, não sei o quê, né? E às vezes o próprio machismo, tá num relacionamento amoroso, por exemplo, a pessoa espera que tu se comporte de uma forma. Às vezes até com certa submissão, enfim, aceitando coisas inaceitáveis. Só que antigamente eu achava que, nossa, mas a pessoa reclama tanto, e sei lá, às vezes minha mãe dizia que eu estava exagerando mesmo, né? E aí depois, mais tarde, fui entender que não, que eram os padrões que estavam distorcidos, eu não estava aceitando aquilo, né? Mas até em mim chegou a gerar uma confusão, porque era muita gente assim dizendo o contrário, né? Mas ainda assim eu meio que tentava, com terapia, tudo, manter quem eu era. Só que era árduo, era difícil, né? Relações familiares, tudo a mesma coisa. No meu caso, especificamente, tem o autismo junto, que dificulta bem mais também, né? Toda essa situação. Só que no trabalho, tu não tem para onde correr, assim, né? Tu não pode terminar o relacionamento, se afastar de um parente, que tudo isso é triste, mas ainda tem um jeito ali para, né? Agora, no trabalho, tu é obrigado a ficar lá, né? E aí acaba sendo, como o Beto já sabe, né? Que a gente comenta bastante sobre isso, o trabalho acaba sendo o maior drama da minha vida, assim, né? E até hoje ainda é. Porque justamente tem toda essa incompreensão e tudo mais, né? Agora, com os laudos, eu estou tentando buscar um tratamento específico, vou entrar com um processo de adaptação no trabalho, mas estou no meio dessa jornada, tipo, nesse exato momento estou já testada, inclusive, né? E eu falo isso rindo já, né? Aquela coisa bem treinada para mascarar. E é isso, então, resumindo, para mim, por essas razões que eu falei, o trabalho é o que mais exige eu não ser quem eu sou, né? E é onde mais intensamente eu sinto esse julgamento muito pesado, tipo assim, tu passa por violências no trabalho, né? E tu não pode ficar triste, chorar, denunciar, porque senão tu é sensível demais, tu é isso, tu é aquilo. Então, tu ainda passa por tudo isso e, junto com isso, invalidação do teu sofrimento, né? Complicado, né, Tarim? Porque já vou passar a palavra aqui para Henriqueta, que levantou a mão, e daqui a pouco você complementa, tá, Alberto? Mas é engraçado que essa questão toda é muito desafiadora, porque o próprio senso de justiça do HSD é muito apurado. E o que é o machismo, se não uma injustiça histórica com raízes profundas que, por ser difuso, né, por ser estrutural, às vezes fica difícil, como você falou, combater. Porque ninguém fez um ataque pessoal a você, mas você sabe que se expor sentimentos, é mulher, não vamos levar isso a sério, ou seja, você tem ali uma cultura incutida que é o machismo estrutural, que por ser estrutural tem aqui toda aquela dificuldade de você às vezes não consegue se defender dele, porque é você que se passa por exagerado, porque é uma coisa tão incutida que parece que não cabe questioná-la. E para quem tem um senso de justiça muito apurado, é realmente muito complicado. A Henriqueta queria fazer seu comentário também?
Tarim, eu sinto muito por você estar passando por isso, deve ser muito difícil para você, eu sinto muito mesmo. Agora eu vou dar minha opinião. Na minha opinião, não existe um ambiente que você age diferente. Não é o caso da Tarim, gente, ela contou uma história diferente. Na minha opinião, assim, há pessoas que você acha diferente. Por exemplo, no ambiente familiar, você vai para uma festa de Natal, aniversário, então você vai agir diferente com cada membro, porque você vai olhar o que ele vai permitir você mostrar para ele, né? O que você vai, tipo assim, você vai fazendo testes de confiança. O que eu posso mostrar para esse, o que eu posso mostrar, o que eu não posso falar. Então, tipo assim, tem toda uma cultura social. E no trabalho também tem. Nas amizades, né? Um grande exemplo, eu tenho algumas amigas que o que eu conto para uma, eu não conto para outra. É um filtro, né? O que a gente aconselha para uma, não aconselho para outra. Então, tipo assim, eu acho que, eu não sei no caso da Tarim, eu tô falando assim porque ela foi a mais recente que falou agora. Mas, tipo assim, eu, na minha experiência, eu uso muito o filtro, né? Com quem eu posso falar isso? Com quem eu posso dizer isso? Tem pessoas que eu não posso falar sobre política. Tem pessoas que eu não posso falar sobre criação de filhos. Então, você vai filtrando. No trabalho também é assim. Às vezes, tem grupo que não vai aceitar você falar. Você tem que ficar mais calada. Eu tenho amizades que eu escuto, que a pessoa liga para mim e desabafa, mas eu sei que aquela amiga, que eu sou amiga, ela não vai me ouvir, entendeu? Então, eu acho assim que há uma diversidade nas pessoas que você se socializa. E isso também abrange a família, né? Não é o social só assim, aquele social festa, trabalho, não, é do dia a dia também. Então, eu trouxe isso para contribuir. Verdade, inclusive a gente costuma ter uma margem de manobra maior em relações sociais do que em ambientes profissionais, porque lá no ambiente profissional às vezes não tem como você falar, olha, eu vou mudar de emprego de uma hora para outra, isso exige preparação financeira, isso exige qualificação, isso exige planejamento, mas você decidir interagir mais ou menos com determinada pessoa tem um custo também, né? Mas pode ser mais tranquilo de lidar e ali a questão profissional às vezes deixa mais vendido, né? Deixa uma situação um pouco passiva, assim, difícil de resolver ali no curto prazo. Mas o Alberto queria também fazer uma participação aí, uma contribuição. Vai lá, Alberto. É bem rapidinho, que eu já conheço a Tari um pouco, a gente já interage um pouco. E eu não vejo você assim mostrar descontentamento com o que você faz em si, com as suas funções, com o trabalho em si, mas é muito com lidar com as pessoas, com a relação com as pessoas daquele ambiente. Eu vejo você se queixar muito disso, não sei se estou enganado, mas eu tenho a impressão que você gosta até do seu trabalho. Gosto. Legal, o Tarim está com a mão levantada, você vai fazer também algum complemento aí, fica à vontade. Uhum. Assim, né, a questão ali de se adequar a cada ambiente, né, é uma coisa que realmente eu tenho essa compreensão, né, sempre tive, e entendo a colocação da Henriqueta, né, mas senti necessidade, assim, de pontuar que, no meu caso, não é esse o ponto, assim, né, não é no sentido de não entender que em cada ambiente tu vai se comportar de uma forma, cada pessoa de uma forma, né, é algo, assim, bem mais complexo do que isso, assim, né. Mas, enfim, não vou prolongar e explicar por que é complexo. Mas o que eu queria também perguntar para a Henriqueta é se, então, ela não... Você, né? Falar direto para você. Se você não percebe, então, da tua fala, eu só queria confirmar se foi isso que eu entendi. Tu não percebe, então, nenhuma necessidade de camuflagem, nem em relações, família, trabalho, tu apenas vai percebendo, tendo um filtro de como que tu pode agir em cada ambiente, em cada relação, e isso para ti é o suficiente, não chega a ser uma necessidade de mascaramento, assim, seria isso?
Na verdade, não, Tarim. Isso é a camuflagem. É total camuflagem, porque no momento que eu deixo de participar, de falar, porque eu não sei se é adequado, eu não sei como é que o outro vai ouvir, né? Muitas vezes eu tô cheia querendo desabafar com uma amiga. Essa amiga liga, mas ela também tá cheia. Então, tipo assim, eu não tenho, particularmente, falando nesse momento, eu não tenho uma amiga que eu possa desabafar. Eu acabei criando meu esposo, né? O meu esposo é o meu amigo que eu desabafo. Mas amiga não. Então, tipo assim, se você ver, eu tenho várias amigas que ligam para mim para desabafar, mas eu não posso usar elas para desabafar. Então, isso é camuflagem, porque eu tenho que estar bem, entendeu? Mas eu tenho por que tu não pode desabafar? Não entendi. Qual a relação de tu não poder desabafar com a superdotação? É porque a gente tem, tipo assim, eu estou dizendo para mim, né? Aí já vem assim, o perfeccionismo, a linguagem, o raciocínio. Aí você vai e fala. O que eu vou falar pode parecer arrogante, mas não é arrogante. É porque tem pessoas que ela não tem como te aconselhar em algumas coisas, ela não tem algo para te oferecer. Não é arrogante isso, pelo amor de Deus, gente. Então, tipo assim. Se eu tivesse falado antes que não era arrogância, eu nem teria rido. Acho que. Então, tipo assim, eu acho que eu tô falando com vocês uma coisa que eu não falei pra ninguém, tá vendo aí a camuflagem? Agora eu me senti um pouco que eu possa falar isso, né? Tipo assim, vocês não estão gravando, não, né? Estamos, Henriqueta. Mas fique à vontade. Então, senão as minhas amigas vão me matar. Porque não, como eu digo pra elas, entendeu? Então, tipo assim, tem amigas que não... Pelo amor de Deus. Então, tipo assim, não dá. Você precisa, quando você vai desabafar, você vai receber um conselho, normalmente eu oriento vocês também a fazerem isso, procurar pessoas que vão contribuir e não vão encher sua cabeça de minhoca para você fazer coisa errada. Conselho é algo bom, é algo para somar, para evoluir, né? E não para deixar você pior. Pode ser que na hora lá, você tá com raiva, a pessoa vem, coloca gasolina, o fósforo, e aí você, uau, mas não, depois passa. E aí vem o seu perfeccionismo, o seu senso de justiça, a sua racionalidade, e aí você fala, que coisa que eu fiz. E aí você vai culpar a sua amiga, mas na verdade é você que é responsável por ter ouvido, né? Então... eu me camuflo o tempo todo. E quando você tava... faz sentido assim de porque tu acha que não vai contribuir, pode até atrapalhar. Então tu só escuta e tu não tem alguém com quem tu possa desabafar, porque tu acha que pode até piorar, no caso. O problema de camuflar, o Austin trouxe isso, o problema de camuflar é que você se camufla tanto, e às vezes tem uma linguagem que você trouxe, do machismo, que você se fecha tanto que às vezes você quer ter acesso a você e você não consegue ver você na íntegra. É perigoso você sair. É perigoso ainda não estar, assim, como se você estivesse dentro da concha, mas ainda não é seguro lá fora. Então você vai mostrando seus pedacinhos, suas partes para algumas pessoas, para você ir testando, para ver se está seguro. Aí alguém fala um pouquinho mais alto, ou então mais ríspido, ou então fala assim, para de se aparecer, para de querer chamar atenção, para de se mostrar. Aí você volta para a concha de novo. Aí você se recupera, depois você tenta de novo, mas fica as marcas, as cicatrizes, e aí você espera um momento seguro para fazer isso. E eu não sei se vai haver esse lugar seguro. Entendi. Obrigada. Entendido, Henrique, também compreendi. Você tocou aí num ponto que, ao que me parece, não sei se eu estou certo, termina afetando também de uma forma diferenciada as mulheres superdotadas. A gente ouve muito falar de perfeccionismo e de autocobrança e de síndrome do impostor, né? Quando a gente pega aí material, palestras e artigos sobre o tema HSD. Vocês acreditam que essa autocobrança e esse perfeccionismo são mais fortes em vocês, mulheres? Em mim, sim. Eu percebo.
Ó, as mulheres todas deram joinha. É uma percepção, não sei se o Alberto e o Edmilson compartilham dessa minha percepção, porque às vezes o machismo é tão estrutural que às vezes eu tô com uma ideia equivocada e eu já me percebi fazendo isso. Eu tô com uma ideia equivocada das mulheres e na hora que eu coloco e converso com elas, eu falo, não é exatamente assim, a questão é um pouco diferente, né? Mas é o que me parece. Parece sim que essa autocobrança em vocês é mais forte, não sei se por conta da maternidade, um contexto onde ninguém está culpando ou cobrando a mulher, ela está lá e às vezes se sentindo, ela se autopunindo e num contexto, sei lá, de 10 pessoas, 9 entenderiam e apenas uma a culpariam ou a criticariam. E num contexto onde você já tem pessoas predispostas a perfeccionismo e autocobrança por conta do HSD, ainda se junta essa questão do machismo na sociedade. Eu só vou dar a palavra antes aqui para o Edmilson, que falou pouquinho, então vamos ouvir aqui o que ele tem para dizer sobre isso. Vai lá, Edmilson. Washington, eu não concordo tanto, eu não acho que seja específico das mulheres, eu acho que seja específico das minorias e grupos vulneráveis. Então, quando a gente segmenta hoje em dia, quem é o padrão geralmente, né? As pessoas que são grupos vulneráveis, elas têm que, de certa forma, buscar muito e concorrer muito para tentar chegar a um determinado nível, para que elas sejam reconhecidas. Então, eu não acho que seja específico da mulher em si. Isso está interligado entre a mulher, entre o negro, entre, por exemplo, o nordestino. Então, acho que isso segmenta nos grupos vulneráveis e não é especificadamente da mulher. E temos que entender também que o perfeccionismo, ele é uma palavra, assim, com uma dualidade muito grande, porque temos o perfeccionismo, que é utilizado no dia a dia, e aquele da superdotação, que de fato é uma autocobrança muito grande, mas isso é intrínseca da condição em si. Eu acho que não tem a ver mais com a questão dessa segmentação específica homem e mulher. Eu acho que é mais dessa questão da superdotação e de estar em um grupo vulnerável em uma sociedade como o Brasil. É verdade, Edmilson, assim, só um contraponto é que, assim, apesar da questão de gênero ser um pouco equitativa em relação à quantidade de homens e mulheres, em alguns contextos as mulheres são muito minorias e são justamente esse grupo nesse contexto que você colocou, né? Uma situação de vulnerabilidade por conta de todo um contexto. E, assim, eu não vejo a superdotação como vulnerabilidade, mas certamente também é uma minoria. Então, você teria uma minoria por conta da neurodivergência e uma minoria por conta num grupo, vamos imaginar aqui, de executivos, altos executivos. Você vai encontrar lá, eu acredito que vai encontrar uma quantidade maior de homens do que de mulheres. Então, lá você teria uma situação em que, apesar da gente não poder dizer que as mulheres são minoria na sociedade, em alguns grupos, em alguns contextos, elas vão ser bem minoria. Antes de passar para o Alberto, vou dar aí o contraponto, a resposta para você, só para a gente não perder aí o fio da meada. Pode falar. É como você falou, mas se a gente pegar e segmentar a população nesses grupos vulneráveis, né, eu falo grupos vulneráveis porque, como você falou, hoje em dia no Brasil tem mais mulheres do que homens, então não gosto de utilizar a minoria, mas, enfim, no mesmo sentido. Sim. Mas também, quando a gente segmenta, a gente realmente, em posições de liderança, a gente vai ter uma porcentagem menor de mulheres do que de homens, mas também a gente tem uma porcentagem menor de negros do que de brancos. Então, assim, se eu tenho uma mulher branca e um homem negro, será que essa porcentagem é equitativa? E se for uma mulher negra, isso não vai segmentar mais ainda? Por isso que eu não acho que só a condição em si da mulher vai ter esse desbalanço. Eu acho que a gente também segmenta por outras categorias, como a questão racial, questão geográfica, etc. Certo, concordo. Aí, Alberto também ia fazer uma colocação? Eu vou ter que discordar aqui do meu parceiro cultivador de mandioca aí. Cara, não vou dar dados concretos e objetivos, nem estatísticos. Eu percebo, pela maneira que as mulheres se colocam, principalmente as mulheres superdotadas, um perfeccionismo, uma autocobrança bem grande, assim. Acho que maior do que eu percebo em mim ou em outros homens. É só a minha percepção. Mas eu sinto que é maior, sim. Eu não sei por quê. Eu não vou entrar no mérito de discutir o que é minoria, o que é vulnerabilidade. Mas eu percebo esse traço. É só minha colocação. E vocês, meninas, alguma contribuição aí para esse ponto? Tarim? Então,
Um chute aqui, né, dessa colocação do Beto, talvez pela cobrança mesmo, né, que as mulheres têm de serem perfeitas e dar conta de tudo e tal. Pode ser que isso que leve ao fato das mulheres, tal, né, como não sei se é o livro que está dizendo isso, mas terem a tendência de precisarem ser mais, se sentirem na necessidade de serem mais perfeccionistas, né, talvez por uma forma, assim, de tentar dar uma resposta social, não sei. É mais um chute, assim, estou pensando aqui agora. E pontuando algo sobre a fala ali do Edmilson, né, eu acredito, sim, que eu não sei como é que eu vou chamar, não é minorias para todos os grupos, como é que chama daí? Fugiu a palavra. Eu vou chamar minorias, tá? Só porque eu não sei que palavra botar no lugar agora, não me corre agora. Enfim, todas as minorias, né, elas acabam tendo as suas vulnerabilidades ali, mas eu entendo que às vezes são vulnerabilidades diferentes, né? Então, às vezes, tu não pode, quando tu fala de um assunto, colocar, tipo assim, há uma dificuldade específica de ser mulher, né? Às vezes é mais da mulher, né? E não de outros grupos de minoria, por exemplo, né? Então, só pensar assim que todas as minorias merecem, né, esse cuidado, esse olhar, o que é mais desafiador, né? Mas eu acredito que não funciona tudo de uma mesma maneira, né? Até porque a questão do machismo, por exemplo, ela é estrutural e ela está presente até mesmo nas próprias mulheres, né, também. Aí, na ordem que levantaram a mão, obrigado, Tatarim. Na ordem que levantaram a mão, vai ser primeiro a Niagra, depois a Henriqueta, se eu não me engano. Com a palavra. Oi, estão me ouvindo? Sim. Tentando aqui. Voltei. A gente vai fazendo tudo, né? Vai dando papá da criança, vai ouvindo, vai refletindo, vai mandando coração, é tudo junto. Então, gente, sobre essa questão, o que eu percebo, e assim, eu trabalhei 30 anos em magistério, então, com todos os tipos de grupo, realmente tem o que o Edmilson colocou, da gente tentar não só pesar para o lado das mulheres. O que eu creio que aconteceu foi porque a gente estava trocando um papo, e o papo rolou mais para esse lado. Mas o que eu percebo, por exemplo, no Brasil, e que às vezes é deixado muito de lado, é a questão da miscigenação. Eu, por exemplo, a minha mãe, a família da minha mãe é toda de negros, a família do meu pai é alemão com francês, então minha família é uma zorra, aí a irmã do meu avô se casou com um japonês, então as primas são japonesas, é uma zorra, gente. É a família brasileira, assim, literalmente. Então, por exemplo, às vezes, eu creio que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes quando a gente coloca a questão das minorias, a gente se esquece que o brasileiro aqui, ele é um quebra-cabeça formado de pedaços dessas minorias. Então, quando a gente coloca esse cuidado, esse carinho com as minorias, é para entender a necessidade que eles precisam, né, como uma forma de um carinho, como uma forma de tentar encaixar ali o que pode ser melhor para cada um. E tem que tomar um cuidado, porque eu trabalhei 30 anos com muita gente, às vezes esse discurso das minorias acaba seccionando tanto que, ao invés de unir as pessoas pelas necessidades em comum, acaba seccionando por pontos de vista diferenciados. Então, eu creio assim que é super importante a gente falar da diversidade, das minorias, das lutas de cada um, para a gente entender e dar uma atenção também para cada um. Mas eu acho que a gente tem que pensar num coletivo. Eu não sei, a proposta do grupo eu acho que era a gente pensar nessa questão, do tema de hoje, da superdotação na mulher. Então, eu entendi isso, né? E aí a gente pode também pensar, né? Por que não a superdotação numa mulher negra? Por que não a superdotação numa mulher como eu, sindrômica? Por que não a superdotação numa pessoa que é deficiente, uma mulher deficiente visual? Porque, assim, as coisas, elas não se separam, ao contrário, elas se juntam, e a gente vai virando um grande quebra-cabeça de pecinhas diferenciadas.
é nesse aspecto que eu estou enxergando a nossa conversa. E se eu estiver errado, por favor, coloca aí para eu entender aí, gente. Não, legal, Niagra, vou já passar a palavra para vocês aí, peço até ajuda para se manifestar primeiro, quem levantou a mão primeiro, porque eu estava prestando atenção no que você estava falando e terminei não prestando atenção aqui na ordem que as pessoas pediram. Mas é interessante isso, quanto mais cortes, na verdade, tem um lado bom de você enxergar a diversidade, da saída da invisibilidade, de você entender que essa interseção traz questões bem peculiares, mas de forma nenhuma nós queremos nos dividir, rotular ou segmentar de tal forma que essas coisas não se comuniquem. Então tem que entender isso como algo construtivo, que vai fortalecer a solidariedade aí, e não propriamente segmentar ainda mais. Mas eu acredito ainda assim que os conceitos são importantes para tirar da invisibilidade, né? Imagina corte, se fosse um corte a mulheres superdotadas negras, vamos enxergar isso? Bacana se tivesse um estudo, né, acadêmico, científico, que tocasse nessa questão. Mas, para além de tudo isso, enxergar com lupa condições específicas de minoria ou vulnerabilidade não significa botar rótulos ou, enfim, segmentar ainda mais uma sociedade que já sofre tanto aí com essa falta de solidariedade. Enfim, é uma ferramenta, mas tem que saber usar a ferramenta aí, né? Esses estudos que saem aí sobre enxergar grupos com lupa, eu diria, né? Interessante isso, uma outra discussão. Mas aí vou passar a palavra para vocês aí, quem levantou primeiro. Foi a Henriqueta. Vai lá, Henriqueta. Eu concordo com tudo que vocês falaram. E eu queria trazer um olhar. Eu sou mãe de 2 meninos, e quando eu estava educando eles, eu queria quebrar esse estereotipo de homem. Homem não faz isso. Então, aqui em casa sempre, homem pode sentir, né? Que eu acho que uma das coisas assim, que o homem ele foi muito prejudicado foi ele não ter contato com os sentimentos dele, né? De ele ser obrigado a ser forte, agressivo. Então, eu acho assim que nós mulheres, ou de forma geral, a sociedade ela ia se beneficiar muito se os homens pudessem ter contato com a sua sensibilidade, né, com a sua vulnerabilidade, com os seus sentimentos. Todos os sentimentos estão aí, eles são válidos, eles podem ser sentidos. Então, aqui em casa, eu educo os meus filhos dessa forma. Mas aí, voltando para o assunto principal, seria o perfeccionismo, né? Eu tenho muito perfeccionismo e, como a Tharin falou, a Niagra também, do sobrecarga. O Alberto também falou isso. É visível, é porque eu acho que por ser mulher, você tem que dar conta. Você tem que dar conta de casa, dos filhos, do esposo. Muitas sogras, muitas pessoas colocam assim que o seu marido é o seu outro filho, que você tem que cuidar do marido. E, na verdade, eu vejo um casamento como uma parceria, né? Não o cuidar igual você cuida de filhos. Ele é um adulto, ele sabe se cuidar, né? É mais uma parceria. Você está doente, aí você precisa de um cuidado. Mas, no geral, no dia a dia, eu não acho que há necessidade desse cuidado infantil, que muito é colocado na sociedade. E aí, no lado masculino, eu vejo assim, o quanto é sofrido. Eu converso muito aqui com meu esposo, ele também é superdotado. E aí, cada café que a gente toma é uma palestra, né? E a gente conversa sobre vários temas. E aí eu falo sobre isso, e ele também vê o prejuízo que ele teve por ter sido uma criança, por ter sido um adolescente, um jovem, de não conseguir acessar os sentimentos dele. Aí você fala assim, mas hoje ele acessa? Bem, a vida toda ele passou sem acessar, né? Ele vai ter que querer parar para ver, mas vai ver. Você acha que vale a pena olhar? Então, tipo assim, é muito dolorido esse processo, né? É muito, assim, sofrido. Então, eu vejo, assim, como eu falei lá atrás, no início, o impacto que tanto na mulher, né, a superdotada, que camuflou, e eu vejo também a camuflagem no homem. Eu vejo, assim, que os meus filhos, eles tiveram que se camuflar na escola. Eu vejo a camuflagem deles. Não é igual a da mulher. O homem, ele tem aquelas desculpas que... foi a Tharin que falou? As desculpas da sociedade. Entendeu?
E eu acho que é um grupo, como a Edmilson falou, né? É um grupo por si só, que vem nesse perfeccionismo, nessa vulnerabilidade e nessa autocobrança. Muito bom, Ricardo. Realmente também concordei com tudo que você colocou. O Edmilson e a Tarim, quem levantou a mão primeiro aí, por favor, pode fazer suas colocações. Se o Edmilson quiser falar antes, não tem problema. Vai lá, Edmilson. É só para linkar com a fala que a Henriqueta falou inicialmente e também a Niagra falou agora, mas sobre a questão do homem não ser permitido sentir. Então, assim, muitas vezes, quando gera esses temas, eu concordo muito em partes, principalmente quando for segmentar. Acredito sim que mulheres acabam mascarando pela condição da sociedade hoje em dia de impor um tipo de comportamento que ela deve seguir. Aí a gente vai segmentando, mas assim, muitas vezes fica parecendo que as mulheres mascaram e os homens não. Os homens estão livres desse mascaramento. Então, por exemplo, minha infância eu mascarei muito, porque eu não segui o ritmo que a própria sociedade impôs. Então, o homem também sofre com isso. Só que aí, às vezes, fica essa discussão, fica parecendo que as mulheres sofrem e os homens estão livres disso, entendeu? Aí, por isso que eu trouxe essa questão da temática, porque, assim, quando a gente fala no padrão hoje masculino que tem, a gente tem um certo padrão e a gente tem um certo estereótipo. Só que existe, assim, muitas pessoas que são diferentes desse estereótipo e que sofrem com a mesma coisa. E, além disso, são invalidados porque acham que, só porque são homens, não vão sofrer isso. Então, hoje em dia, a taxa de suicídio dos homens é muito maior do que das mulheres, principalmente porque eles não conseguem simplesmente expressar os seus sentimentos, porque ou não foram ensinados, e se expressarem, eles são totalmente ridicularizados e são colocados em uma caixinha. Até na própria questão sexual. Então, se o homem falar de alguma coisa ou me chorar, vai ter uma denotação ali sexual, vai falar que ele é LGBT e acabam reprimindo ele bastante. Então, homens também sofrem com isso, homens mascaram bastante, porque o machismo ele atinge as mulheres, principalmente, como eu disse, não invalido nenhuma opinião de vocês, mas também atinge bastante os homens. Com certeza, Edmilson, às vezes só muda os motivos o que muda são os motivos do mascaramento, mas ele não deixa de existir, né? De fato. Tarim? Então, alguém mencionou, não sei se foi a Niagra, né, que a gente estava conversando, que o papo ele foi se direcionando para a questão das mulheres, né? É que, na minha visão, ele não foi se direcionando, né? Ele desde o início era sobre isso. Porque, apesar de não ter lido o capítulo, assim que eu entrei, que estava só eu, o Baldez e o Beto, né, eles já comentaram, ai, que bom, não, tava o Edmilson também, mas foi o Beto e o Baldez que comentaram, né, ai, que bom que chegou uma mulher, porque esse capítulo fala sobre mulher, então é bom ter a presença de mulheres aqui, né. E aí, assim, tá, que bom, nem sabia que era sobre isso, né? Então, eu acho, assim, naturalmente, ele foi para a mulher, né? E como eu disse antes, todas as lutas e como eu também tinha falado, né? O homem, apesar que a carga maior do machismo recai sobre a mulher, o homem também tem consequências negativas sobre isso, né? Às vezes, o homem tem a situação... E a gente está ainda até, inclusive, no Setembro Amarelo, tudo, né? De acontecer essa situação aí que o Edmilson colocou, mas também, e a quantidade de feminicídios, né? Que estão cada vez mais crescentes também, e violências e ameaças diversas de todas as formas, não só o feminicídio, né? Então, assim, eu só queria, então, destacar que o papo foi no sentido das mulheres, porque o material era focado nisso, né? E que o fato da gente estar focando em mulheres, ele não descredibiliza outras lutas, né? Uhum. Mas eu também acho que se a gente está falando da questão das mulheres e ficar muito assim, mas tem isso, mas tem aquilo, tem que ter um pouco de cuidado para acabar não tirando mais uma vez o espaço da mulher, né? Que já é tão reduzido, né? Então, eu acho que tem que ter todos os espaços para todos, mas tem que entender também que nesse momento a gente está falando de um material que ele é voltado para as mulheres, né? É aquilo, né? Acaba caindo, não é que foi a intenção de ninguém, mas corre mais uma vez esse risco, e às vezes é uma questão de fato estrutural, que a gente nem percebe que está fazendo isso, né?
De fato, às vezes é aquilo, a gente busca ter uma visão diferenciada, mas sem prejuízo e sem excluir outras lutas, outros debates, outras E ficar discussões, comparando, né? né? Uma luta com a outra, qual que sofre mais, qual que, né? Isso, exatamente. Na verdade, as coisas se sobrepõem, né? Existe a luta a luta pela causa dos negros, das mulheres e dos neurodivergentes e dos superdotados e dos autistas e dos TDAHs, e de repente eu gosto dessa discussão porque você começa a enxergar necessidades e demandas específicas e termina entendendo como é que funciona. E é bom pensar nisso para poder direcionar, seja em termos de pensar em soluções, pensar em demandas para órgãos públicos, porque afinal de contas somos formadores de opinião, né, como público interessado, e deixando claro essas demandas, isso termina virando, ganhando voz e tendo uma repercussão, né, quantos direitos aí de neurodivergentes que são reconhecidos hoje na sociedade podem ter surgido de discussão em grupos como o nosso e de repente pegou ali outras pessoas imbuídas, chegou aí, se juntou com a iniciativa de autoridades e terminou se positivando aí os direitos. Então, acho muito legítimo, sim, olhar para isso, claro, sem excluir as demais, que isso termina acontecendo em paralelo, né, sem prejuízo das demais. A gente está acho que já está encaminhando para o final aí, porque está chegando perto de 1h30. Eu vou dar a palavra para vocês fazerem comentários aí, a Niagara e o Edmilson. Queria falar no final só um pouquinho da maternidade, mas eu acho que não vai dar tempo. Então vamos provavelmente ter que fazer um outro encontro sobre maternidade e neurodivergências. O Edmilson terminou, eu baixando a mão, acho que ele só tinha deixado a mão ali levantada da última intervenção dele. Então, vou passar a palavra para você, Niagara. Oi, tá me ouvindo? Sim, sim. Isso. Não, só dando uma circuladinha no assunto final, como a Taren colocou, eu acho que a questão é o assunto que a gente começou, e como o Edmilson também colocou, não deixar invalidar o processo do diálogo entre os grupos, não acabar invalidando também determinadas sensações ou determinadas emoções, que isso possam afetar os outros grupos. E aí, como eu coloquei, não é à toa que o símbolo do autismo é um quebra-cabeça, né? E colorido, porque é uma multiplicidade de pensamentos que a gente acaba tendo que prestar atenção, que a gente acaba tendo que perceber e levar em consideração para conviver com a rotina louca que a gente está tendo de sobrevivência no mundo pós-pandêmico, vamos colocar assim, né? Se é que a gente pode chamar de já pós-pandêmico, né? Mas eu queria deixar aqui a minha consideração para todos vocês, porque eu achei super legal o bate-papo, me senti super à vontade, e isso é uma coisa complicada, é uma coisa difícil, né? Relevando que eu tenho, não tenho laudo de superdotada, mas eu tenho aval de pessoas muito próximas, mas é a tal da coisa, eu não me considero, né? É o tal do papo, não me considero, não. Mas, fechando com uma experiência própria que eu passei, agora estou em luto porque eu perdi um super amigo meu, que era um senhor, que é compositor de violão, e ele fazia coisas assim, tipo... A gente se falava todos os dias, então ele me falava coisas do tipo, hoje o que você fez hoje? Tô passando café, e você tá fazendo o quê? Tô terminando de transcrever o concerto em Lá menor de Paganini de violino para violão. Legal, isso aqui, como é que o papo desenvolvia, né? Então, quando você encontra pessoas assim, acho que foi a Henriqueta que falou, se eu não me engano, a questão de como eu vou ter amigos, como eu vou conseguir me expressar com as pessoas de forma que as pessoas entendam que às vezes eu estou num mundo um pouco diferente dos outros. Não sei se eu fui feliz com as minhas palavras, mas se eu falei alguma coisa errada, vocês me corrijam, né? Então, isso às vezes é tão difícil para a gente, é tão valioso, né?
que a gente, às vezes, se isola, né? Mas a gente tem que fazer uma força, tem que fazer um movimento de entender que ser humano também é poder estar vulnerável, em contato com as vulnerabilidades dos outros, e se der certo, beleza, e se não der certo também, tudo bem, e a gente aprende com isso e vai levando, mas não deixar de vivenciar as emoções, porque tudo na vida passa muito rápido. Certeza, Niagri. E comunicação e interação também, né? Que hoje eu percebo a importância disso depois que eu descobri o autismo de nível 1. Eu percebi o tanto que isso foi deficitário na vida e o tanto que isso pode melhorar com momentos como esse aqui, com essa iniciativa que a gente construiu, né? Bom, gente, eu queria agradecer, tá? A presença de vocês, dizer que foi bastante proveitoso trocar essas ideias. E que momentos como esse realmente contribuem aí para os nossos processos de autoconhecimento como pessoas neurodiversas e também como seres humanos, afinal de tudo, né? Tem uma questão que vai além de todas essas questões mais específicas, que é nos ver como irmãos, nos ver como pessoas que podem se ajudar com essas trocas aí de estratégias e tudo mais, como é que a gente enfrenta essa questão. E foi legal saber a opinião de vocês sobre o texto, tá bom? Vamos continuar aí fortalecendo nossos vínculos e eu espero encontrar todos vocês aí na próxima, no nosso quarto encontro, que a gente vai definir o tema. Então, muito obrigado ao Beto do Rio, que precisou sair mais cedo, o Edmilson, lá da Bahia, a Tarim, falando de Santa Catarina, a Niagra, do Mato Grosso do Sul, a Riqueta, da Bahia, e eu estou falando de Brasília. Vou deixar registrado aí nas plataformas para posterior divulgação, consulta, leitura, e peço que vocês divulguem aí, porque afinal de contas, isso é uma iniciativa que está a favor da nossa causa, né, para desmistificar às vezes, quebrar tabus e quebrar estereótipos aí do que é essas condições neurodivergentes, tá bom? E boa noite para vocês, muito obrigado e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.